No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma comprovação científica de bastante interesse para quem se liga em produtividade pessoal e também para quem se interessa em gestão de projetos. Essa comprovação é a seguinte: planejar as nossas tarefas diárias aumenta o nosso foco e a nossa concentração e, dessa forma, aumenta também a nossa produtividade. Essa história, gente, ela começou lá na década de 20 do século passado. Vou contar uma historinha rapidinha para vocês aqui. Um grupo da Universidade de Berlim, um grupo formado por professores e por alunos, um belo dia eles resolveram almoçar no restaurante perto e eles ficaram muito impressionados com o garçom, né? Eles estavam num grupo de mais de 10 pessoas e o garçom perguntou a cada um deles qual seria o prato que eles gostariam, né? E ele não anotou nada, ele simplesmente armazenou de cabeça qual era o prato, foi lá na cozinha, ficou todo mundo inquieto, achou que ele ia errar os pratos, e ele trouxe certinho para todo mundo aquilo que tinha sido pedido, né? O pessoal foi embora do restaurante, na hora que eles já tinham, né, depois de um certo tempo de terem saído, uma das pessoas se lembrou, né, de ter esquecido, né, um casaco, que ele tinha deixado um casaco lá no restaurante e resolveu voltar lá para pegar, e ele falou, bom, lógico, né, eu vou lá atrás daquele garçom, porque o cara guardava todos os pratos, é lógico que ele vai se lembrar de mim. Quando ele foi falar com o garçom, ele fez uma cara totalmente indiferente, não se lembrava do sujeito, não tinha a menor ideia de onde ele estava sentado e muito menos de onde poderia estar o casaco, né? E aquele cara achou aquilo estranho, falou assim, como é que pode, né? Você se lembrou de tudo aqui pra gente, agora não lembra, né, nem quem eu era. E ele falou a seguinte frase, olha, eu me lembro de todos os pratos até o momento em que eu os sirvo. E aquilo chamou a atenção de uma das pessoas que estava lá, que era uma estudante, né, na época, chamada Bluma Zeigarnik, que estava ali o professor dela, e eles resolveram estudar para checar se aquele efeito que tinha acontecido ali, se ele era só um fato isolado daquele cara, ou se de fato a gente se lembrava melhor das coisas que a gente ainda não tinha completado, né, das tarefas as tarefas que a gente ainda não tinha realizado. Foi justamente o argumento dele. Bom, enquanto eu preciso servir os pratos, eu consigo me lembrar, depois eu simplesmente esqueço. E o interessante foi que essa Bluma Zeigarnik, ela conseguiu, por uma série de experimentos controlados em laboratório, né, experimentos, né, na área de psicologia aí, que eles usam grupos de controle, tem toda uma metodologia científica para lidar com isso, e ela descobriu, né, que de fato essas tarefas que a gente não completou, elas ficam rondando a nossa cabeça, né, o tempo inteiro, muito mais, né, do que eventualmente coisas que a gente ainda não completou. Isso ficou, os estudos dela ficaram tão famosos, né, que isso passou a se chamar efeito Zeigarnik, que era justamente esse efeito dos loops abertos, né, aquelas coisas que a gente ainda não realizou, aquilo ficar voltando o tempo todo na nossa mente, né? Isso, de certa forma, atrapalha bastante aí a nossa concentração. Aí o que acontece? Mais à frente, aí que vem o grande lance aqui desse conteúdo de hoje, um outro cientista de sobrenome Mazicampo, ele fez outros experimentos parecidos com esse. Só que o que ele fez? Ele pegou um primeiro grupo e pediu para essas pessoas anotarem numa folha de papel tarefas que eles tinham completado recentemente. Para um segundo grupo, ele pediu que as pessoas anotassem tarefas que eles ainda não tinham que completar, mas precisavam completar num futuro breve. Tarefas do dia a dia mesmo, poderiam ser tanto tarefas domésticas quanto tarefas profissionais. Só que dentre essas pessoas aí que anotaram as tarefas a cumprir, ele dividiu esse grupo em dois de novo, né? A metade desse grupo, além de escrever quais eram essas tarefas, eles tinham que planejar essas tarefas, ou seja, descrever de uma forma bem detalhada o que eles fariam para completar aquela tarefa e quando que eles fariam, né, essas coisas e que eles tinham definido para completar aquela tarefa. Feito isso, ele contou para esses três grupos que eles estariam participando de um experimento que na cabeça deles era totalmente dissociado desse primeiro, que era um teste de compreensão de um romance, né, de uma historinha. Então o que aconteceu? Todos esses três grupos foram para uma outra sala e ficaram lendo um mesmo livro, uma mesma história durante 10 minutos. E eles continuaram fazendo alguns experimentos com essas pessoas para checar se durante os 10 minutos o nível de concentração delas estava maior ou menor, e depois que eles tinham acabado de ler o livro, foi pedido a eles que fizessem um teste de compreensão.
E aí aconteceu algo interessante, né? Primeiro, foi replicado o resultado que a Bluma, Zeigarnik lá já tinha conseguido. Então, de fato, as pessoas que tinham pensado em tarefas já completadas tiveram um nível de compreensão do texto e de concentração muito maior do que aquelas pessoas que tinham escrito as tarefas a completar e não tinham planejado. Agora, o grande lance vem nesse grupo aí que planejou, né? Se a gente pegasse as pessoas que tinham pensado em tarefas a completar, mas que planejaram essas tarefas, que definiram exatamente como que eles iam cumprir aquelas tarefas, eles também tiveram um desempenho muito bacana, um desempenho similar às pessoas que já tinham pensado na tarefa completada. Então, qual que é o pulo do gato aqui, gente? Não é que o nosso cérebro, ele fica o tempo todo enchendo o saco lá para a gente completar a tarefa, não é que eu tenho que completar a tarefa imediatamente. O que o cérebro está me pedindo é o seguinte, cara, pensa como que você vai resolver isso. Se você planeja, se você define como que você vai resolver isso, ele vai te dar um alívio e você vai conseguir focar mais, você vai conseguir se concentrar mais na tarefa corrente, que é um dos grandes problemas nossos hoje da humanidade, né? Com tanto estímulo que a gente tem, com espaços abertos de trabalho, com Facebook, com WhatsApp, a gente já tem, né, no mundo externo, estímulo demais atrapalhando a nossa concentração. Se a gente não se precaver para resolver também esses estímulos internos que são prejudiciais, a coisa fica feia. Então a gente, né, vocês que estão acostumados a assistir os meus vídeos aqui voltados para a área de gestão de projetos, a gente agora está começando uma nova linha editorial, né, esse já é o terceiro ou quarto conteúdo na área de produtividade, e tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? É importante que a gente saiba, então, né, desse efeito aí e da necessidade, ou pelo menos do quanto que pode nos ajudar essa coisa aí de planejar as tarefas do dia a dia. Então, planeje o seu dia, planeje a sua semana, não só as tarefas do dia, mas tente ter aí uma visão geral, né, de tudo que está pendente para você e faça isso de uma forma sistemática, que certamente você vai ter um aumento no seu foco, na sua concentração e também na sua produtividade, tá? Se você quiser mais vídeos a respeito disso, quiser saber mais a respeito desse assunto, eu vou deixar também a possibilidade de você se cadastrar na nossa lista VIP específica sobre produtividade, eu chamo de produtividade sem estresse, né? Que é justamente essas dicas aí, pequenas coisas que a gente faz no dia a dia para aumentar o nosso nível de produtividade. Porque também ser mais produtivo trabalhando 17 horas por semana também não adianta, por dia também não adianta, né? O negócio é pegar algumas dicas aí simples que você pode aplicar no seu dia a dia para que você tenha uma vida mais produtiva e conseguir fazer mais com menos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.